Olá pessoal, aqui é o Ângelo Góes. Vamos dar uma avançada aí no nosso material, pessoal, tá? E aqui a gente vai falar sobre os principais autores da geopolítica. Eu diria que não só da geopolítica, os principais autores da geografia, tá? Então aqui nosso material, pelo que vocês podem perceber aqui, frente B, módulo 01. E aqui nós vamos começar com três conceitos que foi apresentado para a gente aqui, que seria Estado, nação e território. Então, como é que a gente vai dizer que é o Estado, pessoal? Ou o Estado-nação. A gente pode normalmente dizer que o Estado, o Estado-nação, seria como se fosse um país, tá? O que seria esse Estado? Seria aquele governo, aquela instituição que é criada pelo povo para administrar um determinado país. Então, nós chamamos isso de Estado. O Estado brasileiro seria, então, um governo brasileiro, tá? Seria uma unificação dos três poderes no Brasil: executivo, legislativo e judiciário. Então, isso aí seria considerado o que a gente chama de Estado. Então, é esse aparato que foi criado, que foi aceito pela população para administrar o território brasileiro, tá? Para mandar na gente, para nos dar direito, para nos dar deveres. Nação. Nação, pessoal, você observa aqui, já está até marcado, seria interessante que eu pudesse marcar também. Deixa eu ver aqui. Peguei aqui o marca-texto. Onde é que está a nação? Está aqui, né? Então eu tenho aqui o Estado, já falei, agora eu vou pegar a nação, pessoal. Nação eu posso dizer que é um grupo de pessoas, um povo que tem a mesma cultura, a mesma tradição, que tem assim, o mesmo passado histórico, mesmos eventos. Então, nação. Lembrar de nação flamenguista, nação corintiana, nação vascaína, lembrar disso aí. No caso, nação brasileira, um grupo de pessoas que tem uma história em comum, uma tradição em comum, uma língua em comum. Você pode ter uma nação, mas não necessariamente tem um Estado. Tá? Você pode ter uma nação e não necessariamente ter um país. Tá certo? O que seria um Estado-nação? Aí sim você tem o povo e você tem o governo. Isso seria o Estado-nação. E esse governo que emana do povo, que manda, que organiza a partir do povo. E por último aqui nós temos o território, pessoal. O território corresponde a uma porção do espaço geográfico em que você vai ter um poder definido sobre ele. Isso aí que é considerado o território. Então você pode dizer assim, num grau menor, numa escala menor, um quintal seria um território, tá bom? Então vamos lá, deixa eu mudar aqui. Estou mudando aqui, beleza, para dar mais destaque aqui para o nosso texto. Então, descendo um pouquinho mais, autores da geografia, pessoal. De autores da geografia que importantes que a gente vai citar, o Friedrich Ratzel. E, inclusive, eu já até coloquei aqui alguns quadrinhos que são importantes aqui relativo ao Friedrich Ratzel. Vamos primeiro, é um geógrafo alemão, tá bom? Geógrafo alemão, é importante também lembrar que 1844, 1904, ou seja, século XIX, início do século XX. Ele é considerado aí o precursor da geopolítica, tá? Mas o que é mais interessante do Friedrich Ratzel aqui é o chamado determinismo geográfico. E com esse determinismo geográfico, o Friedrich Ratzel ele colocou o seguinte, que o homem ele é um produto do meio. O que seria isso? E de uma certa maneira, pessoal, quando ele diz que ele é um produto do meio, ele está dizendo que os africanos eles são atrasados, ele dizia isso, os africanos tinham certo atraso em relação aos europeus, porque os africanos estavam num lugar quente do planeta, uma área que dava um certo preguiça, eles cansavam com facilidade, eles suavam com facilidade. E já os europeus, segundo eles, por estarem localizados numa área assim mais fria do planeta, daria mais disposição para eles trabalharem. Outra coisa também, com essa ideia de um homem ser um produto do meio, ele também justificava o chamado expansionismo alemão, dizendo que os alemães eles só seriam grandes se eles tivessem um grande território. Isso acabou impulsionando a Alemanha para a Primeira Guerra Mundial e para a Segunda Guerra Mundial. Então, as ideias do Ratzel seria o chamado determinismo geográfico, que dizia o homem ele é resultado do meio geográfico que ele vive. Seria mais ou menos o seguinte, quem nasce na beira do rio vai ser pescador, quem nasce lá no meio do prostíbulo vai ser prostituto, prostituta, não, nada a ver essa ideia do Ratzel, mas servia para justificar os expansionismos europeus. Nós temos um caboclo aqui, o Rodolfo Kiesling, é o pai da geopolítica, né? Seguidor do Ratzel, não tem tanta importância assim, está aparecendo aqui justamente porque ele usou o termo
Na verdade, não, ele vai fazer uma obra que fala sobre geopolítica, né, Rudolf Kirchner, e definiu a geopolítica como estudo que visa compreender as relações entre os acontecimentos políticos e os aspectos geográficos. Não considera um caboclo muito importante, não. Nós temos outro aqui, Halford John Mackinder, em português, né, pessoal? Esse britânico aqui, ele já vai fazer uma obra, o pivô geográfico da história, e essa obra aqui vai acabar justificando o expansionismo de alguns países europeus, justamente que levou à Primeira Guerra Mundial também e depois à Segunda Guerra Mundial. E nesta obra que mais uma ideia baseada ali no Ratzel, precisaria de ter um território muito grande para poder ser um país muito grande, uma nação muito grande. Pessoal, o Japão é assim? Claro que não. Então, hoje isso já caiu por terra. Mas isso justificava o porquê da Rússia querer aumentar sua área, o porquê do Império Britânico dominar grandes áreas do território mundial, porque eles queriam ser grandes, queriam continuar sendo grandes, tá? E o Lablache? O Lablache ele vai ser o opositor aqui do Friedrich Ratzel. Vamos ver, dar uma olhadinha no Lablache? Carinha do Lablache aqui, né? Cadê o Lablache? Não é esse aqui. Aqui, olha. O Paul Vidal de Lablache. Esse já é francês, pessoal. E o Paul Vidal de Lablache, ele já vai defender a ideia do possibilismo geográfico. Isso é importante. Enquanto que o Ratzel defendia o determinismo geográfico, o Vidal de Lablache vai defender o possibilismo geográfico. Quer dizer isso? Que o homem pode sim mudar o meio em que ele vive, o espaço em que ele habita. Ele pode mudar, ele pode alterar, tá bom? Ou, em outras palavras, não é porque você está numa área tropical que você não pode desenvolver. Vai, evidentemente, ter recursos para poder mudar a natureza, mudar o clima, desmatar. E quem acabava tendo esses recursos? Os europeus, né? Então, é uma teoria que era um pouco opositora à teoria do Ratzel, mas que acabava, no final das contas, também apresentando a ideia de que os europeus eles eram superiores aos demais, seja porque eles estavam no espaço mais agradável, ou seja porque eles poderiam alterar a natureza com mais técnicas que as outras áreas do mundo não apresentavam naquele momento. Mas o Paul Vidal de Lablache, ele é interessante porque ele já não vem justificar esse grande expansionismo territorial como um fator de desenvolvimento dos países. Por último, aqui nós teríamos o Yves Lacoste, pessoal. O Lacoste já é bem mais moderno, está aqui, já é aqui da segunda metade do século XX, e o Lacoste ele foi o cara que vai escrever um livro que diz Geografia, isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra. É aqui então que nós vamos ter a ideia realmente de uma geografia crítica, uma geografia que serve aos interesses de alguns estados-nações, uma geografia que serve realmente para a guerra, uma vez que qualquer nação, qualquer povo que queira brigar com o outro precisa ter uma noção do espaço geográfico do adversário. Pois como é que ele vai poder subir uma montanha, descer um rio, precisa ter um conhecimento geográfico. Então, Yves Lacoste pode aparecer em questão de geografia. A geografia, isto serve em primeiro lugar para fazer a guerra. Isso é o que mais aparece. E aí, ele defende que os estudos da geopolítica não devem ser voltados para estratégias de poder no centro. Entendeu? A geopolítica normalmente é associada àquelas estratégias que para dominar uma determinada área, para dominar um determinado golfo, para dominar um determinado canal e dessa forma esse país dominar outras grandes áreas do planeta Terra, dominar recursos naturais e minerais. A geografia política, que é diferente da geopolítica, seria aquela parte, aquele ramo da geografia que vai procurar entender como os estados eles se relacionam com seus espaços geográficos, como os estados se relacionam entre si para aumentar a produção, como os blocos se organizam. E a geopolítica está associada mais à guerra, ao confronto. Questão de geopolítica em Enem normalmente é associado a confronto, a guerra, algum país que dominou um poço de petróleo, dominou uma área de exploração de carvão mineral, enfim. Tá? E desta forma acaba mandando em partes do mundo, dominando preços no mundo. Então nós temos aqui, você observa aqui, que nós vamos ter, Nós vamos ter aqui a geografia política, a geopolítica bem expressa aqui, bem definida, e nós temos também aqui do ladinho, muito legal, deixa eu tirar esses, muito legal, enquanto a geografia política tem caráter acadêmico, a geopolítica relaciona-se geralmente às questões estratégicas como as aplicadas nas áreas militares. Então, quando a gente estuda conflito, pessoal,
a gente, na verdade, está estudando muita geopolítica, a gente está usando da geopolítica para entender os conflitos pelo mundo, pelas diferentes áreas do planeta Terra. Beleza? Eu acredito que se aqui eu também o meu material deixar, deixa eu ver se eu consigo mexer aqui, fechamos aqui essa primeira parte, né? Também para dar uma agilizada. Nós já vimos outro vídeo ainda há pouco e daqui a pouco a gente já vai ter uma aula já direta aí com o professor falando sobre a Primeira Guerra Mundial para fechar esse capítulo, para ver se a gente avança, que demos uma atrasada em função desses dias aí de carnaval. Obrigado pela atenção, pessoal, e até a próxima.